E aí, gente, tudo bem? Nessa época de quarentena, então, nossas aulas vão ser um pouco assim, virtuais, né? Então eu tô aqui na minha casa, estamos gravando esse vídeo aí, vamos gravar alguns vídeos desses últimos conteúdos que a gente não tinha visto nas aulas presenciais. Então hoje a gente está na aula 7, né? Que é a continuação das concentrações das soluções. A gente já viu concentração molar, que é aquela mol por litro, concentração comum, que é gramas por litro, e já vimos título. Né? Então, o que é a concentração? É formas de eu expressar quanto que tem de soluto, aquela substância que está dissolvido, dentro do todo, dentro da solução. Tá? Hoje a gente vai dar uma olhada num tipo de concentração que a gente chama de ppm. ppm são partes por milhão. Quando que é usado a concentração de ppm? É usado para uma solução que ela é muito diluída. Ou seja, para uma solução que tem muito pouco soluto. Então ela é usada para concentrações muito fracas, porque é partes por milhão. O que isso quer dizer? Que eu tenho um soluto para 1 milhão de solvente, para 1 milhão de partes de solução. Quando se expressa assim, ppm, o que isso significa? Uma parte de soluto por 1 milhão de partes de solvente. Então, ele é uma concentração para expressões muito pequenas. Tá? Por exemplo, se a gente pega assim, se existe uma solução que ela contém 1 ppm de uma certa substância. O que isso significa, então? Isso significa que eu tenho 1 de soluto por 1 milhão de partes de solvente. Se fosse 2 ppm, eu teria 2 partes de soluto para 1 milhão de partes de solução. É sempre por 1 milhão, né? Porque partes por milhão. Certo? O que acontece? Daí aqui envolve as unidades. Por exemplo, se essa concentração em ppm estivesse falando de gramas, então eu teria 1 grama de soluto para 1 milhão de gramas de solvente. E aqui que pode acontecer para algumas confusões, né? Porque isso equivale a eu ter, por exemplo, 1 grama de soluto, ao invés de eu botar aqui em gramas, eu poderia botar em quilos. Tipo, aqui eu tenho 1000 quilos. Por quê? Gramas para quilos, dividimos por 1000. Então, é a mesma coisa. Ainda poderia estar escrito que em 1 grama de soluto equivale a ter 1 tonelada. Porque 1 tonelada é 1000 quilos. 1000 quilos é 1 milhão de gramas. Então, esses exercícios que envolvem ppm, tem que cuidar bastante com isso. A mesma coisa se fosse ml, litros, tudo é equivalente. Tá? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui embaixo para tu ver mais ou menos como é que isso daí se representa. O chumbo é um metal pesado que preocupa ambientalistas devido à sua toxicidade ao ambiente. Esse metal tem concentração na crosta terrestre de 20 ppm. Então aqui já tem uma concentração de 20 ppm. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre, ou seja, do todo, contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a. Então o que eu posso fazer? Posso fazer essa mesma relação. Então diz que a gente tem 20 ppm de chumbo. O que isso daqui significa? Significa que eu tenho 20 gramas de chumbo em quanto? Em 1 milhão de gramas. Então eu tenho 20 gramas de chumbo em 1 milhão de gramas de solvente, da solução total. O que está dizendo? A crosta terrestre tem 100 gramas. Se eu tivesse essas 100 gramas,
quanto de chumbo daria. Então aqui eu posso fazer aquelas nossas simplificações normais, né? Esses dois zeros com esses dois, depois mais esse com esse. Então o que a gente tem aqui? A gente tem 1000 vezes x, vai dar 1000x. E do outro lado sobrou 2. Continuando, esse x vai ser igual a 2 dividido por 1000. 2 dividido por 1000, 0,002. Como o x está debaixo de gramas, aqui é gramas. Só que o exercício está nos pedindo em miligramas. O que a gente sabe? Que em 1 grama existem 1000 miligramas. Se a gente tem 0,02 gramas, isso vai ter quantas gramas? Desculpa, quantos miligramas? Isso vai ter, então, 0,002 vezes 1000. Isso vai dar 2 miligramas de chumbo. Letra D. Então, tu sempre tem que partir da quantidade de ppm. Essa quantidade é sempre em 1 milhão de unidades da que o exercício estiver falando. Certo? Então, isso daí vai estar postado para vocês. Depois, lá no portal, vão ter atividades vinculadas a essas aulas que a gente vai tendo, sim, virtualmente. Certo? Até mais!